se isso fosse possível para todo mundo, né? Conta 108 horas antes do ano novo e para. Acho que quanto mais a gente puder se doar, eu acho que muita coisa vai vir. 108 horas ele é basicamente propostas de ação no mundo. É um exercício de projetar mudanças no sentido da construção de um outro software social, do software social da vida. Você abrir mão desses papéis todos que você tem e parar nessas 108 horas sagradas para ouvir outros mundos que acontecem ao mesmo tempo que o nosso. A gente está atravessando situações muito difíceis de desigualdade, de exclusão, de desconexão entre as pessoas. Existe construída e está em vigor a hegemonia de um pensamento onde a sociedade é vista do ponto de vista de uma opção econômica. É o que no meu livro eu chamo de software social moderno. A gente está entrando cada vez mais numas bolhas assim, de individualismo, de consumo, de sucesso individual. Para além das dificuldades materiais e de desigualdade econômica, tem questões sutis também, questões dos vínculos, das relações entre as pessoas. O processo de antagonismo desse software social com a vida é antigo, é radical, né? E foi se ampliando. Então hoje a quantidade de vida que desaparece cada dia, de vida vegetal, de vida animal, de vidas humanas, gastas para manter o funcionamento desse software, é uma coisa incalculável e altamente perversa. Ninguém vive sem água, tem que ter água, tem que ter alimento. E por isso que não adianta destruir tudo a mata, onde tem a mata tem que fazer o plantio indígena e não indígena também para sustentar. Senão não dá, porque hoje em dia também quer destruir tudo ao Juruá só por dinheiro. Do ponto de vista econômico, nós estamos vivendo essa tragédia. Mas do ponto de vista da resistência e das lutas populares, nós estamos vivendo um momento muito rico da capacidade de produzir outras formas de economia solidária, de produção, de comercialização, de consumo, intercâmbio, representação de valor, que permitem construir outro sistema econômico, outro modo de produção, outro sistema de intercâmbio e outra formação social de forma democrática, culturalmente intercultural, aberta, solidária. Existe uma sabedoria natural nas pessoas, existe uma sabedoria natural na população. Então um dos aspectos de 108 horas eu acho que é justamente resgatar isso, né? É uma celebração. Quando a gente pensa em cultura de paz ou pensa no final do ano como uma celebração da paz, nós estamos celebrando a força da comunidade de se manter junta, né? De se manter solidária, de ser capaz de fazer boas coisas sem apoio oficial, apenas por um encantamento do próprio coração, por uma capacidade de auto-organização, né? O Lama, ele, desde o primeiro momento que ele se torna uma referência, ele nunca pensa um budismo religioso estrito, de práticas budistas religiosas estritas. Ele sempre imagina o budismo como uma visão de mundo que pode ajudar todos os seres, né? Então ele nunca constrói uma ideia de uma visão fechada. Então isso
acaba resultando nos eventos que um centro de estudo budista acaba realizando, discutindo economia, discutindo educação, discutindo saúde. Como o SEB surge a partir de uma motivação genuína de compaixão e lucidez, muito embora isso venha através do budismo, é como se o budismo não fosse o fim. Então é muito natural que seja possível toda essa riqueza ser traduzida de uma forma ampla, de uma forma não religiosa necessariamente, né? Então eu diria que, sob o ponto de vista político, o 108 Horas é esse reencontro. A gente reencontra os vários saberes, reencontra as várias etnias, reencontra as várias minorias e começa a encontrar também os meios de tecer um novo tecido social, um novo tecido econômico, uma nova forma de organizar sem a necessidade de ficar esperando coisas que jamais virão através dos estados nacionais. No budismo, nós aprendemos sobre a vacuidade. Essa visão ela é de grande importância nesse tempo. Quando nós olhamos as impossibilidades elas são aparências. Na verdade, a gente olha para as aparências e atravessa essas aparências. Nós encontramos a forma de lidar com isso. A gente percebe como que as realidades são construídas, como que elas parecem rígidas e como que nós podemos construir outras realidades. Eu acho notável o número de iniciativas que nesse momento ocorrem em todo o mundo, de pessoas buscando e conseguindo montar outras realidades. Esse é um exemplo direto da vacuidade, né? Quando as pessoas estão juntas, baseadas em princípios que são interessantes, que são importantes, que sempre estão em busca de gerar benefícios coletivos, esse encontro ele é muito potente, né? E me parece que o 108 Horas, para esse momento, é muito isso, né? A gente não vai só pelo racional organizar a nossa sociedade. A gente vai precisar se conectar, se sentir, se reconhecer no olhar do outro, no olhar das diferentes tradições. Então acho que nesse momento, né, a gente se sentir capaz, se sentir potente, ter essa potência criativa que todos nós temos e reconhecendo um no outro, se conectando, eu acho que é fundamental. O 108 Horas é esse espaço, né? Por ele ser tão amplo. Ele tem aquele momento que a gente senta e ouve, depois a gente tem aquele momento que a gente senta em grupo e debate aquilo que ouve, depois tem um momento fora do templo que a gente encontra as pessoas e conversa e tem ideias e um estimula o outro. Então, verdadeiramente, o 108 Horas, ele é um espaço educativo, mas no sentido mais amplo da coisa. Oportunizar essas condições para que as pessoas possam fazer uma reflexão. Bem, quanto eu já caminhei, aonde eu estou, para onde posso desenvolver, não é, o meu caminho, com quais comunidades, junto com quem, não é? Isso é muito bonito, porque cria um ambiente para esse florescimento das pessoas. Eu não venho para cá só por causa da feira, não. Eu venho no 108 Horas porque eu gosto de vir. Porque parece assim que é uns dias de purificação, sabe? Que o pouco que tu vem ali já faz muito bem pra ti. É muito forte e ao mesmo tempo delicado, né? Porque as pessoas chegam nas palestras, as pessoas que vêm para falar, elas falam de um jeito como se elas entrassem no ouvido da gente descalço, igual a gente entra no templo. Nós aspiramos construir um mundo melhor, porque o mundo melhor as pessoas vão poder praticar melhor. Então não basta que a gente pratique meditação, estude dentro dos nossos próprios mundos protegidos, mas a gente deveria de algum modo, dentro da perspectiva de Bodhicitta, de trazer benefício aos seres, a gente deveria propiciar ambientes melhores para eles. É muito importante essa relação
entre as religiões e os movimentos sociais, o processo de vida hoje, a atualização do mundo, não mais fazer essa divisão entre sagrado e profano. Tudo é sagrado. E, por outro lado, tudo é profano no sentido de que é nosso, que é humano, né? Já nos anos 60, no cinema, o Glauber Rocha dizia: a terra não é de Deus nem do diabo, é nossa. Se de fato a gente conseguir contribuir para que essa compreensão, esse olhar, no mínimo essa descoberta de que o mundo interno existe e tem um papel muito importante, né? Se isso chegar nas universidades, em pesquisadores diversos, nas suas diversas áreas, né? E isso puder cada vez mais se enraizar na nossa cultura, nos espaços de produção de saber, assim, de conhecimento da nossa cultura, e se fundir com a nossa cultura de alguma forma, eu sinto que isso tem um potencial de benefício muito grande. Na perspectiva budista, eu acho que esse evento é muito interessante, porque ele responde essa questão, né? Aparentemente os budistas são aqueles que estão em alguma montanha silenciosamente meditando em retiro, mas os budistas, eles têm esse tempo de meditação, mas tem também a ação em meio ao mundo, o laboratório aberto da visão e da ação budista, né? Esse laboratório aberto, ele trabalha com a noção de construção de realidades e de solução de obstáculos. Acho que 108 Horas de Paz é um exercício coletivo dessa transformação espiritual interna e dessa construção de uma nova sociedade.